E aí pessoal, meu nome é Gustavo, sou professor de desenho e pintura aqui na Escola Arcane e no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração de pintura de retrato usando tintas acrílicas. Me acompanhe. Uma ideia legal toda vez que você for estudar uma imagem é tentar entender qual que é a conversa de cores que está acontecendo nessa imagem, né? Para você determinar a paleta que você vai usar. E no meu entendimento, essa imagem que eu estou usando, que aparece um pouquinho no enquadramento, mas o Luan vai botar ela maior aí para vocês verem, ela tem um aspecto mais quente, assim, como um todo. Tem algumas áreas de cor mais tranquila, né, como o fundo, né, e a própria roupa, que dá esse contraponto frio, mas no geral é uma tonalidade quente. E por conta disso eu vou escolher cores quentes para estabelecer a atmosfera dessa imagem, né? Eu vou trabalhar com alguns pigmentos de vermelho, com o sépia e com o amarelo, né? Com alguns amarelos diferentes. Como eu vou fazer um estudo de pintura, né? Eu gosto de me desafiar um pouquinho e não fazer um desenho prévio, tentar desenhar direto com o pincel. Isso me ajuda a entrar no espírito da pintura, né? Para fazer esse desenho inicial, eu vou usar essa cor chique aqui, chama Laca de Garança Rosa Antiga. É um vermelho maneiro, né? E um sépia. Eu gosto muito do sépia dessa marca Corfix. Não sei nem se pode falar de marca aqui, depois a gente vê. Mas porque ele dá tem um aspecto bem quente, assim. Ele é diferente do sépia da Acrylex, por exemplo, né? Daí eu vou tentar fazer esse rascunho, né, estabelecendo as grandes massas ali que eu estou vendo, usando essa mistura entre os dois. E nesse ponto também eu já começo a me preocupar com a própria composição, né, com a área ocupada dentro da imagem. A área ocupada dentro da pintura, né? Vou tentar estabelecer já, nesse primeiro momento, esse eixo aqui que representa um pouco do ângulo da cabeça da minha referência, né? Que é uma cabeça que está voltada ligeiramente para baixo. E esse ângulo formado entre a linha da sobrancelha e a própria orelha representa muito bem o que acontece ali, né? Esse momento inicial é mais para estabelecer as grandes massas sem me preocupar nem um pouco com detalhes, né? Então não tem a necessidade também de acertar de primeira, né? Essa primeira camada de tinta que eu vou fazer com tintas transparentes, ela será provavelmente sobreposta, né? Com tintas mais opacas. O que eu quero dizer com isso? A tinta acrílica, ela tem por característica a diluição em água. Então, qualquer pigmento ele pode ser transparente. Mas, alguns pigmentos eles são mais transparentes que outros, né? Essa fase inicial eu tento trabalhar principalmente usando esses pigmentos transparentes. A transparência é quando você consegue ver o que está embaixo, né? Obviamente. E o opaco é o poder de cobertura que a tinta tem. Alguns pigmentos, como o amarelo ocre, eles já são opacos direto do tubo, né? Você não precisa misturar com branco. Agora, se você pegar, por exemplo, uma tonalidade de vermelho, que é o alizarin crimson, ele é transparente. Aí, para ele ganhar essa característica opaca, a gente precisa adicionar o branco, né? Aqui eu estou tentando me guiar por um desenho estrutural, mesmo que breve, e eu estou tentando observar também as manchas, né, as formas de luz e de sombra. Sempre sem detalhe. Eu estou usando como suporte aqui para fazer essa pintura, ele é um papel específico para tinta acrílica e eu adicionei uma camada de gesso também. Esse papel ele não é extremamente necessário para que você estude a pintura, né? Ele é um papel até caro.
Se você aplicar o gesso acrílico sobre qualquer superfície, assim, mesmo que mais fina, né, em termos de gramatura, ele vai tornar essa superfície viável para receber a tinta, né? Porque o gesso ele tem o papel de impermeabilizar o papel, né? Então você pode pegar o seu sketchbook comum e passar gesso nas folhas que você já consegue, né? Calhou de ter um papel desse aqui, né? No dia dessa gravação. Mas nem sempre eu uso. Na verdade, na maior parte do tempo eu estou fazendo estudos mais rápidos no sketchbook, né? Então eu acabo usando esse papel mais comum mesmo, só com a base de gesso. E esse gesso acrílico ele já vem pronto também. Você pode comprar em qualquer casa especializada, né, de materiais de arte. Você pode confeccionar o gesso também, né? Mas se dá para facilitar, para que complicar? O que eu estou tentando fazer nesse momento é tirar completamente o branco, pelo menos no rosto, por enquanto, né? Porque por mais que eu tenha as áreas claras ali, elas são muito diferentes do branco do papel. E você tirar esse valor que está saltando aqui no momento, né, me ajuda, né, e ajuda vocês, se vocês forem praticar aí também, ajuda a encontrar, né, uma lógica mais interessante em termos de valor. A gente tem a tendência de deixar tudo mais claro do que realmente é, né? Então sempre parta do princípio que você pode escurecer um pouquinho mais, né? E a gente faz isso por meio dessas velaturas, né? Velatura é uma camada de tinta transparente que você passa sobre tudo. Como eu estou trabalhando com acrílica, essa velatura está sendo feita com a tinta diluída em água. É simplesmente isso. Se fosse no óleo, existem outras formas de diluição do óleo, né? Por meio de mediums diferentes e tudo mais. Não sou especialista, na verdade, nem na acrílica nem na óleo, mas eu me atrevo com as duas. Eu estou tentando construir a maior parte da imagem, por enquanto, com esses dois pigmentos, que é o vermelho e o sépia, né, que já dá essa tonalidade terrosa quente, né, que tem na nossa referência. Reparem que nesse momento também eu mal marquei os olhos de fato, né? Eu estou me concentrando mais na cavidade ocular, né, que é a grande forma nesse caso, né? Uma vez que a gente tem essa grande forma definida, a gente passa para a pequena forma, que é o olho em si, né, dentro dessa estrutura. E o que a gente precisa ter em mente também é que no olho a gente tem uma área de cor local que é mais clara, né? Que é a esclera, é a parte que a gente chama a parte branca do olho. Mas dificilmente essa parte branca é de fato branca, porque ela está dentro de uma cavidade que está sombreada, né? Então, eu já estabeleci um valor para aquela região. E aí depois é só trabalhar no contraste para que a parte branca dos olhos se torne branca de fato, né? E isso não significa que eu vou pintar de branco, né? Vai ser mais uma relação de contraste por proximidade. Como eu tenho áreas de sombra ali perto, na hora que eu subir um pouquinho o valor da esclera, ela já vai aparentar ser branca, mesmo não sendo. Essa etapa que eu estou agora a gente pode chamar de pré-pintura, né? Eu não comecei a detalhar nada, então é só uma fragmentação do espaço, né? Visando determinar qual que vai ser a composição e as grandes massas, né? Uma vez que isso está feito, né? Aí a gente começa a trabalhar com as tintas opacas, que a gente chama de pintura de fato. Mesmo que por conta dessa característica de transparência da acrílica, existem várias formas de se trabalhar com ela, né? Você pode até manter
manter essa característica mais transparente, trabalhar de forma mista com lápis de cor, né, dá super certo também. Aqui eu estou tentando levar um processo, pelo menos por enquanto, né, ainda não sei como é que vai ser até o final, mas por enquanto um processo até um pouco mais parecido com a técnica de ala-prima da tinta óleo, né, só que adaptada para a tinta acrílica. Ala-prima é quando você tenta resolver, né, ou quando você consegue resolver uma pintura por completo em uma sessão de pintura só, né? É o que eu estou tentando fazer aqui. Vamos ver se vai ser bem sucedido. Vou adicionar um pigmento novo para encontrar essas feições mais marcantes, né, dos olhos, determinar uma diferença de valor entre os olhos e entre a pele e o cabelo, né, e essas demais áreas. Eu poderia usar o preto, mas eu estou tentando fugir do preto por enquanto. Então eu vou usar essa cor que se chama Alizarin Crimson e um azul de fita lucianina. Eu vou fazer uma mistura dessas duas cores e jogar um pouquinho de sépia no meio também, só para quebrar o roxo. Normalmente essa mistura dá uma tonalidade bem profunda, né? Uma tonalidade próxima do roxo, mas a hora que eu jogo o sépia ela fica mais neutra, né, vamos dizer assim. Esse Alizarin Crimson, ele é um vermelho um pouco mais frio do que o que eu estava usando antes, né? Então esse contraste de vermelho mais quente com vermelho mais frio, ele é interessante, né? Você está trabalhando em teoria com uma paleta análoga de vermelhos, né? Só que existe essa diferença na temperatura, né? Que torna a diversidade cromática legal, assim. Eu gosto sempre de usar mais de uma cor assim, né, dos pigmentos principais da pintura com esse objetivo, né, de trazer a diversidade. Isso não é a única forma, logicamente, né, de fazer. É só um jeito que eu gosto de trabalhar. Vou usar o branco como um instrumento de correção aqui do meu desenho, né? Tem uma parte do pescoço que eu acho que eu posso tirar um pouquinho, né? Então eu vou usar o branco puro só para fazer esse recorte mais adequado. E de quebra eu ainda trago, né, usando bastante carga de tinta, eu trago uma textura ali que nas camadas seguintes, né, ela pode interagir e criar uma surpresa, assim, né, que eu posso usar como resultado. Meu pincel estava sujo, acabou que deu uma manchada, não tem problema não. Ainda na missão de criar essas grandes massas. Mas observem como, mesmo sem usar o preto, como essas áreas de sombra elas ficam bem escuras, né? Eu acho isso bem legal. Isso acontece também porque eu estou trabalhando em camadas, né? Se eu tivesse com essa mistura sobre o papel branco, ela não ficaria tão profunda, né? Mas como eu já tenho uma base por baixo, né? Ela vai interagir com essa base, deixando o aspecto bem de sombra mesmo. E é sempre legal você jogar um pouquinho de azul nas suas sombras. Isso dá uma profundidade, principalmente se a sua fonte de luz é quente, né? Que aí você trabalha com esse contraste quente-frio. Eu tento não ficar desenhando demais cada área, né? Principalmente para não me perder em áreas muito pequenas nesse momento, né, da pintura. Que ainda talvez eu já tenha passado um pouquinho da pré-pintura, né? Já estou trabalhando com algumas cores locais, mas ainda não é a hora de detalhar, né? Então
tentando degustar aqui com bastante calma. Eu percebo que quando eu tento acelerar o processo é normalmente onde eu me embanano. Assim. Isso aqui ainda está no meio termo do desenho com a pintura, né? Porque ainda estou estruturando algumas áreas. E o desenho ele é honesto, né? Se tem alguma coisa que não está funcionando na sua imagem, provavelmente é um problema de desenho, não de pintura em si. Tentar construir esse lábio de uma forma mais precisa. Como é uma sessão mais rápida de pintura também, é bem provável que o resultado final não fique com o likeness tão próximo, né? Mas eu não estou me ligando muito nisso não. Para mim, nesse momento, pelo menos, o meu interesse maior é entender essas massas, né, de luz e de sombra. Se no final das contas isso estiver passando a ideia de que é uma cabeça iluminada com luz lateral e tudo mais, eu já estou satisfeito, né? Já cumpriu o propósito. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque eu acho que dentro dos objetivos que a gente pode ter num estudo, né, que esse aqui no final das contas é um estudo de retrato, o likeness não é um motivo principal assim para você se preocupar, né? Eu acho de verdade que você entender essa estrutura maior da imagem e conseguir chegar no resultado com uma imagem que pareça uma cabeça humana iluminada, tá bom demais, né? Esse nível de desapego é importante para você não travar também durante o processo, né? Que é muito comum. Aqui, ó, eu fiz uma mistura com o branco só para eu poder acertar um pouco melhor o desenho ali do lábio superior. Ainda não é o branco para abrir luz que eu estou usando aqui, ele é um branco construtivo, assim, do desenho, né, da forma. Tentar fechar um pouco mais desse chapéu dele aí. Camadas transparentes. Uma vantagem da acrílica é que ela seca rápido. Na verdade é uma vantagem e uma desvantagem, né? É uma vantagem porque ela fica mais flexível, né? A pintura fica mais flexível. Você pode sobrepor quase que instantaneamente uma camada de tinta sobre a outra. Mas uma desvantagem é que você não consegue trabalhar em transições suaves com muita facilidade. De qualquer forma, não é o principal para o entendimento de uma imagem, essas transições, né? Inclusive em algumas escolas mais acadêmicas de estudo de pintura, né, de ensino de pintura, a mídia inicial, né, que o pessoal trabalha é a guache, porque a guache também limita um pouquinho essas transições, né? Porque é uma coisa comum da gente achar que é mais importante, né, fazer essas transições suaves, e na verdade não é isso que configura, né, uma boa pintura, né? Mas o design das áreas de sombra e de luz, né, que é o mais difícil. Uma vez que você tira essa necessidade de ficar fazendo blending, né, suave, aí você é forçado a pensar, né, nas formas mais descritivas da sua pincelada, né? Isso é muito difícil, a verdade é essa, né? Mas é a nossa missão. É com isso que eu estou me preocupando aqui. Estou tentando me concentrar mais no rosto dele também, né? Tentar não ir muito para o fundo nesse momento. O fundo aqui é importante e eu quero quebrar esse branco, né? Porque eu tenho uma área mais no
nessa parte direita aqui da cabeça dele, na área de sombra, que é mais clara, mas o restante é um pouquinho mais escuro, né? E eu quero trazer isso para a pintura também. Tentando aplicar umas cores mais presentes ali para aquele grafismo do gorro dele, né? Mas sem perder muito tempo também, porque acaba que esse não é meu objetivo principal na imagem, né? Não é a renda ali do gorro, né? Então eu quero que ele seja resolvido o mais rápido possível. Vou fazer um teste, começar a abrir as luzes com branco para entender se essa imagem ela está escura o suficiente. Como é que eu faço isso? Bom, eu estou entendendo, né, a partir da minha observação aqui, que a luz que está incidindo ela é mais quente. Daí eu fiz uma mistura do sépia, ainda não cheguei nos amarelos de fato. O sépia ele tem essa tonalidade amarelada, né, mas sem ser um amarelo muito evidente. Aí eu fiz uma mistura de sépia e branco e testei essa cor, né, na minha pintura, para ver se já dá para eu abrir essas luzes. Como essa mistura que eu fiz, ela está próxima do branco e não teve muita diferença ali, né, pelo menos não foi a diferença que eu esperava, isso significa que eu posso rebaixar a pintura como um todo. É o que eu vou fazer neste momento. Vou fazer uma velatura sobre a pintura toda, para tirar esse branco de vez. E ter uma escala de valor mais ampla para trabalhar. Só preciso esperar secar um pouquinho aqui para não fazer cagada. Uma dificuldade da tinta acrílica é a paleta, né? Como ela seca rápido, ela vai criando essa crosta plástica aqui e para mim é uma grande dificuldade observar as misturas que eu estou fazendo, né? Só isso mesmo, é difícil, né? Se alguém tiver alguma sugestão de como limpar a paleta de tinta acrílica ou alguma opção diferente assim, né? Que aqui eu estou usando como se fosse uma moldura, e eu estou usando o vidro como paleta, né? Se alguém tiver alguma sugestão aí, deixa nos comentários. Bom, agora eu vou esperar secar um pouquinho para fazer essa velatura sobre tudo. Se um Deus nos acuda. Bom, eu vou começar fazendo uma velatura só no rosto dele. Vou fazer com essa tonalidade quente, de baixo para cima. Eu estou entendendo que a luz está vindo de cima e eu vou tentar pesar mais as sombras na parte de baixo. Eu deixo isso secar um pouquinho, aí eu vou reconstruir os valores de luz, mas agora com uma diversidade maior de valores, com uma possibilidade maior, né? Parece que eu estou estragando tudo e de fato eu estou estragando um pouquinho, mas é para reconstruir depois, né? Vamos acreditar, né? Uma vez feito, tem que lidar com o que aconteceu. Enquanto, mesmo sem secar tanto essa tinta, eu vou já estabelecer um pouquinho dos valores dos olhos. E eu estou fazendo essa mistura usando um pouquinho de azul nela. O azul que eu estou usando nessa pintura é o azul de fita lucianina. Um azul bem bonito.
E eu estou usando o azul nessa parte clara do olho justamente para ter aquele ganho de contraste de temperatura, né? Então eu estou indo em duas frentes aqui, tanto o contraste de temperatura quanto o contraste de valor. Vou tentar focar nos olhos aqui um pouquinho e eu já consigo estabelecer uma confiança para continuar a imagem, né? Eu gosto bastante de pensar dessa forma, né? E finalizar uma área que te dê confiança para continuar as outras, que aí você acredita que vai dar certo. Eu acho que os olhos eles precisam ser um pouquinho mais escuros. Vou fazer o de cá, quanto de lá seca, um pouquinho de azul. Um processo meio de experimentação mesmo, né? Eu vou testando essa cor. O céuzinho tá bem ruim, velho. Vou entrar com um amarelo aqui, usando um amarelo de cádmio. Vai dar uma tonalidade amarelada mais forte. E eu reparei na minha referência que essa parte clara dos olhos, na verdade ela é mais amarelada, né? Pode ser alguma coisa da cor local mesmo da nossa referência. E como ele tem olhos claros, eu acho que vai ser legal abrir um pouquinho mais aqui. Gostei. Em cima dessa mesma mistura que eu fiz, eu vou jogar um pouquinho do sépia e até um pouquinho do azul e aumentar o branco. Eu vou construir o volume ao redor do nariz ali, né? É uma área mais fria na pele, então eu joguei um pouquinho do azul. O que eu estou observando também na referência é que uma das faces está sendo iluminada por uma fonte quente, né, a fonte primária, provavelmente, né, o sol, né, uma imagem exposta. E o céu está funcionando como uma luz de preenchimento, né? Então ela pega todas as luzes rebatidas, né? Elas pegam uma característica mais fria. Daí eu vou tentar, misturando um pouquinho de azul com o vermelho e o branco, né, trazer um pouco dessas tonalidades frias ali. O meu objetivo com essa pintura não é fazer algo super finalizado, né? Mas tentar captar a essência das cores ali. Então eu acredito até que a gente está se aproximando de um fim aqui, né? Se eu quisesse detalhar, eu provavelmente passaria mais horas, né, pintando aqui, para deixar tudo isso mais limpo. Mas acho que não é o objetivo para o momento. De repente, num próximo vídeo, a gente pode fazer uma demonstração de uma pintura mais longa. O que você acha, Luan? Dá um gritão aí se você acha uma ideia legal. Terapia do gritão, gente. Dê o seu gritão aí também.
Bom, pessoal, eu estou aqui caminhando para os finalmente mesmo dessa pintura. Eu decidi que eu vou me concentrar mais nos elementos do rosto, né? Como não vai ser uma sessão muito longa, eu vou deixar o tempo ocupado mais nesses elementos do rosto, que aí eles vão carregar o restante da pintura, né? Ele vai se tornar o foco de interesse. E como vocês podem ver, o likeness não foi algo que eu procurei, né? Acabou que a minha pintura ela ficou bem diferente, né, da nossa referência, mas como eu havia dito no início, isso não é um problema, né? Eu acho que as informações de cores aqui elas estão interessantes, né? E eu posso usar essas informações em um estudo ou numa pintura em que eu vá ter mais tempo, né? Então, está sendo bem útil fazer isso. E eu estou tentando trabalhar mais, né, com mais afinco também, nas áreas iluminadas do rosto. Porque a luz ela vai revelar um pouco mais da textura da pele, né, essas coisas assim. Na parte de sombra eu estou tentando ser mais rápido, né? Esse contraste de tratamento também vai acabar chamando a atenção para a área iluminada do rosto. Pelo menos é esse o meu propósito. Bom, no rosto eu vou deixar por aqui, daria para eu trabalhar mais um pouco, mas né, eu vou finalizar por aqui. Eu vou trabalhar um pouquinho no fundo, porque algo que é interessante ali na imagem é que perto da área de sombra, né, no rosto dele, a gente tem uma área clara forte, né? Só que para essa área clara aparecer, eu preciso escurecer o restante. Então eu vou fazer uma mistura fria aqui, tipo um cinza frio, ainda tentando evitar o uso do preto. Eu vou tentar fazer com a mistura das cores e vou fazer um degradê de cima para baixo, né, deixando aquela área iluminada reservada. Eu até passo um pouquinho sobre a forma, depois eu posso reconstruir um pouco daquilo ali, não preciso ficar tão preso assim aos limites, até porque é um estudo rápido, né? Então, na verdade, aqui ó, eu vou escurecer como um todo e depois eu vou abrir a luz de novo. Por que eu vou fazer isso? Porque aí para abrir a luz eu vou usar bastante a carga de branco, né? E aí o relevo que a tinta vai deixar acaba chamando atenção para aquela região também. Bom, uma vez que eu tenho esse fundo agora estabelecido, eu vou fazer aquela área bem clara aqui no cantinho inferior direito, para ver se eu consigo saltar mais a silhueta do personagem contra o fundo. Vou fazer umas velaturas de leve no rosto também, porque acaba quando eu faço o fundo, eu reestabeleço a relação de contraste, né, e eu perco um pouquinho da silhueta dele. Então eu vou tentar retomar isso com umas camadas transparentes de tinta, sem piração. Vou usar essa tonalidade de sépia e o vermelho para chegar ali na maçã do rosto dele. Vou esperar o fundo secar um pouquinho, que aí eu solto alguns fios do cabelo também, né?
Vou dar só uma atenção breve ali para algumas áreas do gorro, só vou sugerir uma luz e sombra, e sem perder tempo demais também. Tá, agora eu vou pro fundo. Como eu quero uma carga de tinta bem forte, eu vou usar bastante branco na mistura. Vou usar um pouquinho do amarelo. E vou usar um pincel maior para fazer isso. Eu quero que a pintura, essa área seja principalmente de branco. Então eu peguei um pouquinho do amarelo e joguei lá. E aí eu vou tentar recortar a silhueta dele com poucos gestos. E aqui eu quero bastante carga mesmo, né? Não quero economizar. Vou fazer só um meio tom entre essas duas áreas, para não fazer um salto tão grande. E vou usar esse meio tom pro lado de cá também. Como eu tenho bastante carga de tinta, ela cria um relevo na superfície, né? E esse relevo puxa a luz. Beleza, agora vou. Para finalizar então, já que eu tonalizei o fundo, eu vou soltar alguns fios de cabelo para interagir melhor, para não ficar um aspecto tão recortado, né? Então é isso, pessoal. Daria para eu passar mais tempo aqui nessa pintura fazendo os detalhes finos, mas eu acho que como um estudo que tinha o propósito de ser rápido, tá suficiente, beleza? Então qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo ajude a vocês a começar os primeiros experimentos com tinta acrílica, né? Não deixe de praticar a mídia tradicional, mesmo que o seu objetivo seja trabalhar prioritariamente com mídia digital. Você vai ver que uma vez fazendo esse processo todo tradicionalmente, que o digital ele facilita bastante. Então qualquer dúvida a respeito da técnica que eu utilizei ou a respeito de qualquer coisa que vocês tenham visto no vídeo, é só deixar aí nos comentários, assim como qualquer sugestão para um novo tema de demonstração ou de vídeo, beleza? Então até o próximo. Tchau!